Olá, místicos da Ordem Mística do Rei Salomão. Saudações, axé, shalom, namastê, hoptcha, salve, salve. Nós estamos começando agora a segunda parte do curso Mediunidade, né? Mediunidade de trabalho. A primeira parte a gente falou sobre muita coisa, mas não foi possível falar tudo, não foi possível concluir. Então, agora nessa segunda parte a gente vai tentar aí concluir os assuntos que ficaram pendentes naquele primeiro momento. Eu só vou fazer uma revisão aqui com vocês importante, que foi perguntado sobre a mediunidade, diferença da mediunidade, a incorporação e a possessão. Eu achei pertinente essa dúvida, achei muito positiva mesmo que ela surgisse. Então vamos lá. A possessão, ela acontece quando uma força ou uma entidade maligna toma como sua morada o corpo da pessoa que ela domina, né? Então ela passa a controlar a mente, a psique e também a vontade do indivíduo. De modo que a possessão não pode ser comparada à incorporação, porque a incorporação há um convite, há uma permissão, uma legalidade por parte do médium, enquanto que a possessão é algo que é invasivo e bastante agressivo ao médium de um modo geral, ok? Então fica aí essa diferença, é importante a gente poder esclarecer para que não haja conflitos nem confusões no que concerne a esse assunto. Então, voltando aqui, iniciando a nossa aula, nós vamos entrar dentro desse contexto, vamos entender agora de uma maneira, de um modo mais prático, o organograma completo do templo, os guias, entender aí todos esses personagens envolvendo o templo e também o trabalho espiritual. Então, nós vamos começar falando primeiro sobre o templo, depois nós vamos falar sobre os guias, chefes e o sacerdote, o médium, a entidade e também o consulente. Bem, primeiro a gente precisa entender que em cada templo espiritual, seja de qualquer religião, há um farol de luz sobre ele, uma luz espiritual, e todos os espíritos conseguem enxergar onde são templos religiosos, onde são casas de apoio espiritual. Eles conseguem enxergar com uma melhor visibilidade, eles conseguem reconhecer esses ambientes. Por isso que os templos são considerados lugares bastante carregados, porque a todo instante estão aí a recepcionar esses espíritos, alguns espíritos perdidos, e enfim. No plano espiritual, os templos possuem esse farol que possibilita que os espíritos enxerguem essas estruturas mesmo a quilômetros de distância. Então, todo templo ele possui uma egrégora mor, uma força espiritual de entidades que administram a energia não só do local, mas também dos dirigentes, dos trabalhos e inclusive de quem frequenta aquele templo de um modo geral. Eu não estou falando aqui de tronqueira, não é a tronqueira quem vai defender o templo, quem está controlando o templo aqui nesse sentido. Não. Eu estou falando de uma energia muito maior, de forças super inteligentes, não que a tronqueira não seja, mas de forças de elevadíssimo grau e que muitas das vezes jamais vão revelar os seus nomes ou as suas origens. Alguns templos, inclusive, são liderados por forças que nunca nem encarnou nesse planeta, de forças extraterrestres, ok? Então, vamos continuar. Mesmo nos dias em que não estão ocorrendo trabalhos mediúnicos, o templo emana fluidos e continua sendo um local de encontros espirituais. Então, a todo momento, o templo está emanando energia e convocando espíritos ao trabalho.
Os templos são, na verdade, pontos de encontro, pontos intermediários entre o mundo espiritual e o mundo físico. Portanto, a todo momento, o templo está em alguma atividade espiritual, mesmo que aparentemente não esteja ocorrendo nada. Vamos entender um pouquinho sobre hierarquia, né? A hierarquia é muito importante, porque eu vejo que muitos médiums pecam justamente por desrespeitar a hierarquia, por desconhecer a hierarquia espiritual. O templo ele possui, além da sua direção física, uma estrutura hierárquica espiritual. Isso mesmo. Essa estrutura vem desde o ancestre, que são as entidades do seu sacerdote, são as entidades dos seus antepassados, são as entidades de todas aquelas pessoas ligadas à existência do seu templo. Então, por exemplo, no meu caso, as entidades ancestres são as entidades do meu sacerdote, do sacerdote do meu sacerdote, do sacerdote do meu sacerdote, do meu sacerdote, e assim segue, né? Popularmente falando, seria do meu pai de santo, do meu avô de santo, do meu bisavô de santo e por aí segue. Então, o ancestre, ele, mesmo que eu já tenha minha casa aberta, o ancestre, ele ocupa um ponto de referência e de importância, de grande importância dentro da minha espiritualidade. Portanto, todas as vezes que eu vou coordenar um trabalho espiritual, eu preciso saudar ou eu preciso reverenciar as forças que me colocaram no posto onde eu estou. Isso é o mínimo que se espera de qualquer sacerdote sério que honra as suas origens e a sua raiz. Por conseguinte, nós vamos ter as entidades patronas. Essas são as chefes da casa, aquelas que coordenam ali a estrutura espiritual. Vão ser todas as entidades do seu sacerdote. Nós vamos ter as entidades élderes, que são aquelas entidades mais velhas da casa, que depois do sacerdote são que vêm provavelmente daqueles filhos mais velhos, né? Que trabalham ali, entidades que já estão no salão há muito tempo. E, por fim, você. Por que eu coloquei você e não as suas entidades? Porque você não chega com entidade dentro de templo algum. Você chega primeiro para aprender. Então, é você quem tem que observar toda essa estrutura, toda essa organização e aprender a respeitar e reconhecer essa ordem de chegada. Porque só dessa forma você vai conseguir canalizar e trazer a sua espiritualidade. Talvez a sua energia e a sua espiritualidade não comporta com a energia regente daquele templo, né? Lembra disso que eu falei? Todos os templos possuem uma regência espiritual, ok? Não vamos falar assim, quem nos leva para o templo são as nossas entidades. Não, a princípio somos nós mesmos. Nós somos responsáveis por essa escolha, né? Com o tempo é que a entidade ela vai dizer, ela pode te orientar, ela pode sim já conhecer o trabalho e a credibilidade espiritual daquele sacerdote, ela pode sim te orientar, mas essa escolha é sua. Porque se fosse a entidade que nos levasse se isso fosse responsabilidade só das entidades, nós não teríamos médiuns sem casa. Nós não teríamos médium sem um templo para poder desenvolver. Então, a gente sabe que essa responsabilidade é 100% do médium. Não vamos mistificar isso, ok? Então, o médium é quem escolhe a casa que ele vai ficar e as entidades dele apenas abençoam a decisão dele, a escolha dele. E uma vez abençoada, elas se adequam às regras e à estrutura daquele templo. Por isso que muitas entidades, quando o médium, depois de um tempo, resolve sair, as entidades batem o pé e dizem, ele vai só, ele não tem a minha bênção. Por quê? Porque o plano espiritual sabe reconhecer o trabalho dedicado e desenvolvido a cada indivíduo. Portanto, quando você escolhe sair de um templo, pode ser que as suas entidades não te abençoem na sua decisão, porque elas já têm uma história, já têm uma ligação e já têm um compromisso e um comprometimento com a tronqueira daquela casa ou até mesmo com aquele sacerdote. Então, também é outra coisa que as pessoas mistificam muito e dizem, não,
o meu espírito que mandou que eu saísse. E não é bem assim, né? Não é bem assim que funciona. Tanto o sacerdote ele é humano como todos os demais, então ele também está suscetível a erros. Agora, é óbvio que depois que você percebeu que o seu sacerdote está no erro, está na falha, ele foi alertado, você, como filho, tem também a obrigação de ajudar o seu sacerdote a enxergar determinadas coisas. Você tem que ser honesto e verdadeiro sempre para ajudá-lo a que ele tome as decisões sempre com bastante sabedoria. Então, eu costumo dizer, quando um sacerdote cai, é porque a base dele, que são os filhos, não o contribuiu ou não o ajudou, ok? Então, o fato do sacerdote coordenar o templo não tira de você a responsabilidade de ajudá-lo nisso, independente se você tem um dia dentro do templo ou se você já tem 10 anos. A sua responsabilidade continua sendo a mesma. A casa que lhe estendeu a mão, que lhe abriu as portas e que lhe ajuda, é a casa que você serve, então é a casa ao qual você tem que ser, no mínimo, verdadeiro e coerente com todas as práticas, crenças e ansiedades do templo. Aí nós vamos ter a trindade cabalística, que é isso daqui é do sacerdote, se constitui pelas entidades de salão da casa, né, do sacerdote, a tronqueira e as divindades. Eles ocupam um posto de autoridade. Todas as entidades do seu sacerdote é autoridade dentro do templo. Portanto, tanto você quanto as suas entidades estão submissas às ordens dessa trindade cabalística. E não tem discussão, tá? Quando o seu espírito, as suas entidades resolvem trabalhar no salão de uma determinada casa, eles estão provando que eles concordaram com todas as regras daquele templo. Então, assim, quem gosta de questionar as coisas são humanos. O plano espiritual é muito organizado. Portanto, não tem essa de, eu saí daquela casa porque o meu espírito, a minha entidade não concorda mais com o que o sacerdote... Pera lá, porque com certeza a sua entidade trabalhava para aquela casa, né? Então, tomem muito cuidado com isso, porque pode ser o seu psiquismo tentando justificar a ausência de uma incorporação, ok? Então, isso não existe. Os perímetros espirituais, então, entende-se como o perímetro espiritual do portão para dentro, né? Já é um espaço sagrado, já é um território sagrado, independente de estar tendo trabalhos espirituais naquele dia ou não. Portanto, tome cuidado com a sua conduta. Não é permitido fumar dentro do território sagrado. Não é permitido entrar com roupas curtas ou roupas vulgares ou decotadas e etc. Essas regras valem tanto para os do templo quanto para os visitantes. Porém, aos visitantes cabe alguém do templo dar essa orientação e acompanhar se está sendo seguido, se está sendo observado isso ou não. Ok? Quem vem visitar o templo não tem obrigação nenhuma de saber das regras, não tem obrigação nenhuma de saber como que funciona ali a liturgia espiritual daquele templo. Portanto, cabe a cada médium, a cada místico, a cada filho da casa, a responsabilidade em orientar todos que estão chegando de primeira vez. Essa orientação, ela começa desde uma apresentação. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a esse templo. Aqui é a Ordem Mística do Rei Salomão. É a sua primeira vez, você já conhecia. Aqui é liderado pelo Pai Magno ou o Bruxo Magno Constantino, né? Hoje nós teremos um trabalho assim, assim, assado, destinado para isso, para isso, para isso. Vai ser um trabalho de consulta ou vai ser um trabalho de cura, enfim. Eu sou o fulano de tal, né? Se você precisar de alguma coisa, se precisar de ir no banheiro, se precisar de beber água, pode me procurar aqui. Tanto eu quanto os meus irmãos da corrente estamos à disposição para atendê-lo. Esse tipo de gentileza deve prevalecer em todos os trabalhos. Suponhamos que nós tenhamos ali 10 visitantes e 20 médiuns na corrente. Eu quero que
cada médium cada médium é obrigado a ir lá, gentilmente, se apresentar aos visitantes, dar as boas-vindas e perguntar se eles estão precisando de alguma coisa. Não interessa se os outros 19 médiums fizeram ou não fizeram. Cumpra a sua parte, que é fazer, ok? O que mantém toda a estrutura do templo firme, toda a parte espiritual organizada, é todos os trabalhos realizados. Portanto, a cada novo trabalho aberto e encerrado, isso fortifica, potencializa a egrégora espiritual do templo. Potencializa tanto a tronqueira, tanto a energia do templo, para que cada médium, cada místico consiga receber conforme os seus desejos e também o seu merecimento. A tronqueira. A tronqueira, ela trabalha exclusivamente para o templo e para os objetivos do templo, da casa, tá? É ela quem lida com a defesa, com a proteção, com o ataque e com o banimento. É ela quem mantém o equilíbrio do templo. Então, tudo que for pedido pela tronqueira tem que ser acatado, né, sem discussão. E a tronqueira, ela defende o templo tanto de agentes internos quanto de agentes externos. Exatamente isso que você ouviu. Se você não está seguindo os preceitos, se você não está vivendo uma vida conforme as orientações e pedidos das entidades e também da egrégora da casa, provavelmente a própria tronqueira da casa vai te atacar. Isso é normal, porque é o que a gente chama de choque energético, né? Então, a tronqueira, quando as entidades do salão falam, olha, gente, tal dia vamos guardar preceito, tal dia estejam todos aqui para fazer um trabalho de segurança, de firmeza, e você não segue, você escolheu desacatar, ou seja, desrespeitar. Portanto, o que pode ocorrer com você é um choque energético. Você escolheu nadar contra a maré, então vai ser mais difícil para você, tá? Isso, inclusive, dentro do nosso código de conduta e de ética, está passível à expulsão do templo os místicos que decidirem desacatar ou desobedecer às regras do templo. E quem que protege o médium, então? Aí é onde entra a sua firmeza espiritual, né? Que é os seus assentamentos. Então, você precisa ter os seus assentamentos para você ter a sua proteção e a sua defesa junto à tronqueira, ok? Então, o médium que não está com as suas funções ou preceitos em dia, eles vão tomar o efeito rebote da tronqueira, como consequência por não acatarem as recomendações espirituais da casa. Aquilo que a casa pede, obviamente, ela está pedindo para nos proteger e também para fortificar e potencializar a nossa energia. Se a gente escolhe não acatar, então nós estamos trabalhando como inimigos da tronqueira e não como colaboradores. Caso algo enviado para um adepto chegue à tronqueira, ela pode quebrar, ela pode devolver, mas ela também pode permitir que o médium receba a carga enviada para ele. Por quê? Quando vem uma demanda contra o médium, a tronqueira ela é a primeira a saber. Porém, após ser avisado, olha, você foi avisado que tal dia fizeram um trabalho para você, a gente precisa disso e disso e disso para poder desmanchar. Você não trouxe, porque você é o maior interessado nisso tudo, você não trouxe, então aquele trabalho é permitido que ele te derrube, é permitido que ele lhe cause danos, porque felizmente ou infelizmente, nós, seres humanos, somos dotados do livre arbítrio, ok? Então, você foi avisado, você não deu condições para a tronqueira trabalhar a seu favor, é lamentável, você vai sofrer aí o ataque conforme foi enviado para você. Só que tem outra coisa muito importante aqui que é válido lembrar. Vamos supor que há uns 3 ou 4 trabalhos atrás foi pedido que você fizesse uma determinada oferenda para sua proteção. Você não fez. Mesmo aí a tronqueira
identifica que está sendo feito um trabalho agora para você. Se você não colocar essas pendências em dia, desse trabalho que foi pedido anteriormente, por mais que você pague a tronqueira, ela não vai quebrar esse trabalho que está sendo feito agora para você. É uma questão de lógica. Você tem pendências espirituais, você se enfraqueceu, portanto, você vai sofrer aí os danos do ataque enviado contra você. A esses danos, a esses ataques, nós chamamos de demanda. Então, quando vem uma demanda contra o médium, a tronqueira sabe dessa demanda e ela é quem vai tomar frente para poder defender. Porém, entendam o seguinte: os guardiões, eles não compram brigas, eles não compram nossas demandas de graça. Eles precisam de elementos para rebater a energia enviada para você e também para poder quebrá-la. Então, não pense você que, porque o Exu me avisou que estão fazendo trabalho para mim, ele cuidou disso. Não, ele só está te avisando. Ele vai cuidar disso quando você se interessar em perguntar ao Exu o que é necessário para desfazer, para quebrar ou para mandar de volta. Os atabaques. Os sons advindos do tambor, somados com as palmas e as verbalizações cantadas, trazem uma altíssima frequência energética ao trabalho que está sendo desenvolvido. Eles funcionam como amplificadores da energia e fazem elas circularem pelo tempo e também pelo espaço. Portanto, a gente aconselha que jamais uma entidade incorporada toque ou trisque no couro do atabaque, porque ali é um amplificador, tá? É uma das formas de testar, inclusive, se aquele médium está incorporado mesmo ou não, porque o ideal, o que tem que acontecer, é ele tomar um choque energético. O médium. O médium, ele é só um canal, né? Esse canal que vai transmitir as mensagens espirituais e emprestar o corpo para a realização de tarefas. Ele deve estar sempre limpo, né? Ele deve estar sempre preparado para esse serviço, sendo necessário se despir do seu ego, do seu orgulho e da sua vaidade. Então, como a gente já disse, né, na primeira aula, a mediunidade ela não é um privilégio e nem um castigo para ninguém, ok? Ela é apenas uma capacidade natural. Então, o médium ele precisa manter a sua conduta moral e ética impecáveis para eles não sofrerem com essas leis físicas e as leis espirituais. Há um código de conduta mediúnico, né? Mas a gente precisa também lembrar que esse código ele vai muito além do comportamento. Ele vai a dedicação, a responsabilidade e também o compromisso com a casa. Aquele médium que não está em dias com seus deveres, tanto administrativos quanto espirituais, ele entende-se que é um médium insubordinado, portanto, dificilmente a casa ou a tronqueira vai comprar brigas dele. Se ainda faz uso de cigarro ou bebida alcoólica, ele tem que se esforçar para deixar esses hábitos, porque eles são considerados nocivos à saúde e também à alma, né? Então, pela ética espiritual e também pela ciência, a bebida social é até tolerada, mas só mesmo no início, depois isso tem que ir reduzindo, porque a ideia é que o médium não fique atrelado a nada que o controle. Nós já falamos sobre isso na aula 1 também. 2. Os setores de atividades internas são dirigidos por pessoas responsáveis por eles. Então, procure ouvir pacientemente as orientações desses companheiros e evita dar opinião às coisas espirituais ou à administração se não for solicitado. Como está iniciando, ainda você precisa se preparar. Como está se iniciando, ainda não está preparado para isso. Então, lembre-se, você está ingressando na ordem para poder aprender e a desenvolver. A sua posição é de membro em experiência. Deixe as suas observações para quando, né, nas reuniões, nos conselhos, nós propormos um debate sobre isso. Agora, no dia a dia, ali no meio da gira ou no meio de um trabalho, você dá a sua opinião, você corre o risco de ser repreendido publicamente por
por desrespeito ou desacato. 3. A mensalidade, né? Nessa casa, nós temos um fundo destinado a cobrir as despesas, né? Então, ao entrarmos para dentro do templo, nós assumimos esse compromisso. Então, todos os colaboradores, eles precisam ajudar financeiramente o templo. Depois que se tornam os membros efetivos, eles precisam procurar a melhor maneira de poder prover recursos para o templo, porque a gente sabe que nós não dependemos de governo. 4. Recomendamos às mulheres, membros da sociedade, que evitem o uso excessivo de joias e pinturas, né? A educação determina que nós devemos usar trajes apropriados, do mesmo modo que seria insensato comparecermos num evento social com roupas esportivas, também será estranho nos dirigirmos ao templo vestidos como se a gente fosse para uma festa. Então, é uma questão de bom senso, que vale tanto para os místicos quanto para os visitantes. Entre nós, não aceitamos qualquer tipo de desonestidade ou traição. Tá? Então, se você não está bem com o seu cônjuge ou com alguém próximo de você, o ideal é que você separe ou que você procure uma orientação para tomar aí a melhor decisão para você. Mas nós não compactuamos com a desonestidade. 6. Para nós, a vida familiar é importante e vital. Se você não vive bem com seu cônjuge ou com seus filhos, ou com a sua família, procure fazer isso de uma melhor maneira, porque o seu trabalho espiritual depende também da sua paz pessoal. 7. Queira nos informar se você já teve problema psiquiátrico, se você já esteve preso, se você está respondendo a algum tipo de processo, se faz uso de calmantes ou drogas, se você vive com alguém, se está casado legalmente, né, com quem você mora, com que você trabalha. Essas informações são todas muito úteis e importantes para manter o seu registro em caso de você vir a precisar de algo ou em caso do templo vir a te assistir em alguma necessidade. 8. O desenvolvimento intelectual e moral varia de cada pessoa. Não queira ser como os outros. Estude, trabalhe e viva a doutrina mística dentro das suas próprias possibilidades. Vá devagar com os estudos e as mudanças que pretende fazer com a sua vida moral. A natureza não dá saltos. Não faça da sua mente uma casa poluída de literatura. Então, não adianta ler e não botar nada em prática. Não adianta ter 3 anos de templo, de ordem, e não compreender os fundamentos básicos do templo. Cumpra com as suas funções que lhe forem determinadas e aguarde o momento certo, quando será convidado a participar de outras. Lembre-se de cuidar bem das pequenas coisas, você estará habilitado para assumir as grandes. Se em qualquer período de sua estada entre nós começar a sentir coisas estranhas, como alterações emocionais, perturbações, perturbações no sono, você tem que nos comunicar. Comunique às entidades chefes do templo para que possa ser feita aí uma investigação da razão, das causas e do motivo disso. A administração, se achar necessário, pode te suspender de qualquer função, se assim for necessário. Não tome isso como uma coisa pessoal ou como preferências. Procure se inteirar da causa da suspensão e se orientar. Tudo aqui é feito tendo em vista o bom funcionamento do templo e também o bem-estar de todos. Quando estiver em uma conversação nas dependências do templo, procure comentar aspectos dignificantes da vida. Não se exceda, não fale alto, não traga seus problemas ou assuntos inoportunos para dentro do templo. Entenda esse comportamento como a sua vida cotidiana, tá? Mais silêncio, mais observação e mais desenvolvimento. É para isso que nós estamos aqui.
Quando você está aqui, você não está numa mesa de boteco para poder falar de qualquer tipo de assunto ou em qualquer tom de voz. Então, se policie, se situe para evitar constrangimentos. Não falte às atividades. A sua presença é um fator de disciplina e ordem no templo. Isso será levado em alta conta quando for feita a sua efetivação como um membro e também nas suas consagrações espirituais. Então, vamos entender agora a nossa cabala espiritual, né? Nossa cabala, essa cabala aqui é a da Quimbanda, ok? Então, nós temos aqui, ó, é o pentagrama, né? Então, nós vamos ter duas entidades de salão, duas entidades de quimbanda fechada, a nossa tronqueira e a nosso ancestre. Então, aqui, ó, no item 1, nós temos o ponto terra, o Exu ou a pombogira do ponto terra, relacionado aos assuntos materiais. Isso é do médium, tá? Não é para os consulentes, não. Isso é para o médium. Todos os seus Exus compõem essa cabala aqui. Pode ser que você tenha mais, mas esses aqui são os principais. 2. O intelecto. O ar, é o ponto do ar. Então, é o Exu ou a pombogira que comanda aí os seus estudos, a sua maneira, o seu modo de pensar. 3. É o de assentamento. No caso aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui para eu riscar. Caneta esferográfica, isso mesmo. Aqui, para vocês entenderem, ó, nós vamos ter um casal e aqui um casal, tá? Então, vamos lá. Se o místico for homem, ele tem aqui um casal, e aqui vai ser um Exu. Se for mulher, ele vai ter aqui um casal, porém, aqui ele vai ter uma pombogira. Por que isso, o bruxo magno? Porque justamente esse ponto aqui, que nós vamos chamar de éter, que é o que vai para o seu assentamento, é o seu ponto de firmeza. Então, se você é homem, o seu ponto de firmeza é um Exu. Se você é mulher, o seu ponto de firmeza é a pombogira. Ah, mas eu sou homossexual, né? E etc. Não interfere. Não muda nada aqui nessa organização que eu estou passando para vocês. Por que não interfere? Deixa eu apagar aqui. Porque o que vale é a energia que você nasceu, tá? Então, por mais que você tenha feito aí mudança de sexo, a sua energia aqui nesse ponto, ela vai continuar sendo masculina ou feminina conforme você veio ao mundo, ok? Então, vamos para o ponto 4, água, né? A ponta da água, é um Exu ou uma pombogira que vai comandar aqui os seus sentimentos, os seus amores e as suas emoções. No ponto 5, é o fogo, é quem vai comandar a sua proteção. E aqui no ponto 6, nós vamos ter o seu ancestre, que é aqui no meu caso, o meu ancestre é Maria Quitéria e seu pinga-fogo, que são os Exus de salão do meu sacerdote que doutrinaram, ou seja, que trouxeram o meu salão à tona, né? Então, seu ancestre, de você, místico da ordem que está me ouvindo aqui, que frequenta a matriz, o seu ancestre é Dona Maria Mulambro do Cruzeiro das Almas,
e também seu Exu veludo, ok? Pode vir como seu ancestre mais de um, como eu estou dizendo aqui. Aqui é um casal também. Mas pode vir também uma trindade, como sendo, por exemplo, o salão do seu pai de santo, mais a tronqueira dele, ok? Então, é isso. Aqui, então, ficou organizado da seguinte maneira. Aqui nós temos a quimbanda fechada, são entidades que trabalham exclusivamente para você e para casa. Aqui nós vamos ter a quimbanda aberta, que são os seus guias de salão. E aqui, o que vai tomar conta das suas coisas, né? A sua tronqueira. Certinho? É só isso. Vamos falar um pouquinho sobre a entidade e aqui o assunto vai prolongar bastante. Então vamos lá. Aqui nós temos a entidade. Então a entidade ela é composta desses elementos aqui, e muitos outros, né, que provavelmente eu não me atinei em colocar. Mas vamos lá. O primeiro deles é a personalidade, né? A personalidade da entidade. Toda entidade ela vai ter a sua personalidade e ela é exclusiva. Ela é daquele jeito e pronto. Então, ela vai ter o modo dela próprio de falar. Esse modo de falar não é obrigatório. Toda entidade tem que mudar o sotaque, tem que mudar o jeito de falar. Não, não é uma regra, não é obrigatório, tá? Ela tem que ser clara. Uma entidade não pode usar de um idioma ou de uma forma de falar que não se torne claro ao consulente ou a quem estiver escutando e ouvindo e acompanhando a entidade. Então, ela precisa ser o mais clara possível. Porque a gente não está aqui para ficar cultuando ou tentando decifrar o que uma entidade X ou Y está falando, né? Ela precisa, se ela é uma mensageira, ela precisa tornar claro o que vai ser trazido ali para todo mundo por uma questão muito óbvia, porque senão ela não está cumprindo o papel dela, né, gente? Simples assim, certo? Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui, ó. O ponto, o olhar, né? O olhar da entidade vale muito, viu? A entidade não fica olhando para o chão ou para o teto, ela tem um olhar firme e seguro e muitas das vezes, preferem ficar com os olhos fechados. Os gestos dessa entidade não podem ser os mesmos do médium, porque isso vai colocar a mediunidade do médium em discussão, né? Então, ali os gestos da entidade precisam ser únicos e exclusivos dela. A dança, todas as entidades gostam muito de dançar, sem exceção, né? Até os pretos velhos também gostam de dançar. E a postura, né? Então, se o médium tem uma postura X, a entidade dele, obviamente, vai ter uma postura Y, porque eles são diferentes. O ponto riscado é a assinatura espiritual daquela entidade. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo. Se eu trabalho com Maria Mulambo do Cruzeiro das Almas, então, provavelmente, o ponto riscado dela vai ser um cruzeiro, né? Vai ser uma cruzinha. Como é uma bruxa, uma falangeira, né? Da linha da magia, então deve ter pentagramas, né? Como é uma pombogira, pode ter lua, certo? Vai ter lá os gafinhos. E para cada elemento desse, quando ela descer e fizer o ponto riscado dela, ela tem que saber explicar ele. Ela não pode, a cada vez que ela descer, explicar, fazer um ponto riscado diferente. Tá? Então, todas as vezes que ela descer, o ponto riscado tem que ser o mesmo. É dessa forma que ela está provando que ela é aquela Maria Mulambo de sempre. Então, ela não pode esquecer de nenhum desses tracinhos e cada traço desse tem que ter um significado. O porquê da cruz, o porquê da estrela, o porquê da lua, o porquê do tridente. Ok? O ponto cantado
o ponto cantado é a identidade daquela entidade, né? Então, quando a entidade desce e canta, a gente já sabe ali de quem se trata, né? É, ali é o momento que ela está se apresentando para todos nós. E é necessariamente aqui nessa ordem, tá? Primeiro a personalidade, depois o ponto riscado, depois o ponto cantado. Tem que ser nessa sequência aqui. Por fim, quando a entidade já tem um ponto cantado, um ponto riscado e a sua personalidade, né? Então, aí ela já está pronta para poder receber a sua indumentária, ou seja, ela pode dizer aí se ela tem chapéu, se ela usa saia ou calça, uma faixa e o que mais ela quiser pedir para agregar o trabalho dela espiritual. Fora isso, ela não pode fazer nenhuma dessas exigências aqui, ok? Por fim, depois que ela está vestida, então agora é hora de dar os artefatos de trabalho. Isso mesmo. Esses artefatos é o fumo, a bebida, o copo, a taça, uma piteira e qualquer outro elemento que ela pedir que vá facilitar o trabalho dela quando incorporada ou incorporado. Isso tudo aqui é muito pessoal e vai variar de entidade para entidade, não é uma regra. O médium é que precisa ter discernimento para poder entender, compreender, enxergar e acompanhar e atender aí essas necessidades básicas que as entidades têm para poder executarem os seus trabalhos no salão. Não adianta você ter uma entidade de salão e você não se atentar a esses elementos aqui. O que vai acontecer é que a sua entidade ela não vai ter recursos para trabalhar e o seu desenvolvimento mediúnico estará estagnado. Bom, hora de trabalhar. Então, a entidade já cumpriu todos aqueles requisitos, né, que nós acabamos de tratar. Agora é hora dela trabalhar, é hora ali dela mostrar o serviço. Bem, toda entidade ela vai precisar ter uma linha, uma tradição de trabalho. O que é a tradição? É o tipo de magia. Deixa eu ver se dá para escrever. Tipo de magia que ela vai utilizar durante os trabalhos dela. Então, que linha de trabalho essa sua entidade atua? Eu vou pegar, por exemplo, aqui o seu Zé Pilintra. Seu Zé Pilintra, a linha dele de trabalho é a Jurema. Portanto, ele vai utilizar dos elementos da Jurema no decorrer dos seus trabalhos e vai invocar a força dessas entidades de Jurema ou dessas divindades de Jurema, tá? Aqui é uma questão muito óbvia, né? Se ele vai ter uma tradição, então ele vai usar desses elementos e daquela força para validar os seus trabalhos no momento que ele tiver ali incorporado e tudo mais. Então, vou pegar um outro exemplo aqui, um preto velho, né? A grande maioria dos pretos velhos são cristãos. Então, os elementos que eles vão utilizar no decorrer do trabalho vão ser elementos cristãos, né? Ele vai usar a cruz, o terço, não é isso? Então, a força que ele vai utilizar ali é a força do Cristo. Portanto, a tradição dele é cristã, né? Quando o ponto diz lá, preto velho senta no toco, faz o sinal da cruz, pede proteção a Zambi para os filhos de Jesus. Então, ele está dizendo aqui, a tradição dele é cristã, ele vai fazer o sinal da cruz, né? Pede proteção a Zambi para quem? Para os filhos de Jesus, do Cristo, certo? Então, isso é muito relativo e não é o sacerdote quem revela isso para o médium, não, tá? Isso aqui nem para o médium
nem para o médium e nem para a entidade. A própria entidade já tem isso daqui. Vou pegar, por exemplo, Maria Padilha das Almas. Um exemplo, não é uma regra. A tradição dela, ela pode, por exemplo, gostar de trabalhar muito na linha do voodoo. Então, que elementos que ela vai utilizar? Elementos naturais, né? Que é do culto do voodoo. E ela vai ter aí que invocar essa força do voodoo. Então, ela tem que saber o nome dessas divindades do voodoo para validar a força do que ela vai manipular. Ok? Então, vamos seguir. É dia de festa, sua entidade já trabalha bem no salão, ela já tem já a linha de trabalho, os elementos e uma força de trabalho. Agora é hora aqui da gente festejar, né? A gente está aqui num evento de festa, num salão muito bonito e tudo mais. Então é o momento de festejarmos. E agora, vamos lá, vamos entender, né? Vamos entender aqui como é que isso vai se dar. Bem, primeiro, em uma festa, a primeira coisa que tem que tomar cuidado é aqui, ó, demanda, tá? Toma muito cuidado com demanda, porque a demanda é o quê? É a briga. E muitas das vezes, prestem bem atenção, a briga, ela é entre egos do médium, tá? Forças psíquicas. Não tem nenhuma ligação entre uma entidade X e Y, ok? Lembre lá que as entidades não vão comprar brigas gratuitas de ninguém. Lembra que eu disse isso anteriormente. Portanto, a demanda, ela é muito comum em festas. Então, tem que tomar cuidado, ficar sempre aí no estado de alerta, que a gente não sabe do coração de ninguém e não sabe também se determinada pessoa está dando passagem para um espírito mesmo ou para uma quiumba, né? Então, pode ser aí que venha surpreender todo mundo nesse sentido, fazendo com que, ajudando, né, ou fazendo com que outras entidades aí sejam levadas ao erro, ok? Então, assim, em caso de demanda, se a sua entidade não é a entidade chefe do salão, você não deve se preocupar, porque a entidade chefe da casa, chefe do salão, é quem vai resolver, ok? Todas as entidades elas precisam saber os seus limites, tanto os seus limites pessoais, quanto também os limites do médium, ok? Então, não é permitido colocar o médium sob o fogo ou sob o vidro, sabendo que vai machucá-lo, que vai feri-lo. Não é permitido segurar o médium durante muito tempo sem ir ao banheiro, apenas para provar que está incorporada, e entre centenas de outras coisas. Sobre banheiro nós vamos falar mais lá na frente. A entidade, ela precisa ter pontos cantados e pontos riscados para ela poder participar de uma festa. Isso é um óbvio. Porque se começa aqui, ó, a demanda, ela precisa se manter através do ponto. Ela se sustenta através do ponto. Eu já vi muitas demandas que convidou entidade por entidade a ir na frente do atabaque e cantar o seu ponto. Ok? Inclusive, por falar em frente de atabaque, se você estiver consciente, evite estar ali em frente do atabaque. Ali é onde está reverberando a força. Então, o certo mesmo é que a sua entidade busque o que fazer, ou seja, vá trabalhar ao invés de estar em frente de atabaque cantando e dançando. Não é porque é uma festa que não há trabalho a ser feito. Os consulentes continuam lá do mesmo jeito, continuam tendo coisas a resolver, gente para atender e tudo mais. E por falar em trabalho, a gente vai precisar de falar de recepção, né? Falar de recepção. Assim como é a nossa obrigação atendermos todos bem, as entidades também, porque senão o consulente não volta. Ali é um templo, é uma casa onde as pessoas vão vir exatamente para poderem buscar orientações, né? Então, ela precisa ser bem tratada por todos, incluindo a espiritualidade. Então, é obrigação, sim, principalmente na Quimbanda, de todas as entidades de salão, todas as entidades de salão, irem cumprimentar
os consulentes um a um. As únicas entidades, a única falange que eu sei que não tem essa obrigação é a falange de Preto Velho. Aos pretos velhos, por uma questão óbvia, por eles serem mais velhos, é nós quem vamos até eles, e não eles quem vêm até nós. Respeito, né? É principal, ter o respeito por todos. Vai vir muito consulente diferente, muito consulente torto, bagunçado, e ele vem porque ali é o momento, é o lugar mesmo de poder trabalhar, de poder ajudá-lo. Portanto, a gente precisa ter respeito a todos aqueles que, porventura, nos procurar, ok? Por fim não, ainda falta dois. A hierarquia, total atenção à hierarquia. Se é dia de festa, então observe, porque se não é a festa da sua entidade, ela não pode jamais ser a primeira a chegar, tá? Se não é dia de se não é o dia da festa dela ou na casa dela, então primeiro quem tem que chegar são os donos da festa, tá? Para depois os demais virem. E geralmente os donos da festa é quem vai dizer se quer mais entidades em terra, e eles podem ir convocando. Geralmente, quando um sacerdote vai dar uma festa para a entidade dele, ele é quem sai convidando outras entidades para compor o salão junto com a entidade dele. Porque, obviamente, ele recebeu a autonomia da própria entidade dele para fazer tal convite. Ok? Então, hierarquia. As entidades dos mais velhos vêm primeiro, as entidades dos ancestres também vêm primeiro, para depois a sua chegar. Se a sua entidade chegar primeiro do que as demais, ela está mostrando que ela sustenta a pemba sozinha. Então, o ideal aí é não arriscar, porque a gente não sabe o que está preparado para aquela noite, para aquele evento, para aquela festa, né? Então, vamos supor que seja aqui, ó, a festa seja aqui na casa de seu Tranca-Rua das Almas, certo? Temos aqui, ó, Tranca-Rua das Almas. E aí, você não pertence a essa casa. E tá vindo um médium que vai trabalhar com seu João Caveira. E tá vindo necessariamente para demandar com seu Tranca-Rua. E aí você vem com a sua entidade primeiro. Aí você vem e incorpora a sua Maria Fulana primeiro. Primeiro do que? Desrespeitando a hierarquia. Primeiro do que os seus ancestres. Seu pai de santo está na gira, mas ainda não virou. O seu avô de santo está na gira, ainda não virou. O seu irmão de santo mais velho está na gira e você não virou. E você não conseguiu sustentar aí a força, que a gente sabe que na verdade é a sua psique, e você já está incorporado. Conclusão. A demanda que ia para o dono da casa, agora você pertence a ela também, então você vai ter que sustentar a força. E o mais interessante disso tudo é que as entidades dos seus ancestres, elas não vão comprar a sua briga porque você entrou sozinho. Então, o plano espiritual é muito organizado. Quanto a tudo isso, a gente só precisa mesmo saber muito bem o nosso lugar para não passar vexame, nem vergonha, nem constrangimento em lugar algum. E, por fim, ter atenção, né? É um dia de festa, então vai ter muitas entidades de muitas casas, de muitos lugares, então toma muito cuidado, não vacile, não cochile, porque a demanda pode acontecer a qualquer momento, a banda pode virar, o pau pode quebrar, e você precisa estar esperto aí, tanto você quanto a sua entidade, para não vacilar ou não tomar uma a despercebido. O consulente, é importante a gente falar sobre o consulente, porque eu vejo que os médiuns acham que eles não têm responsabilidade nenhuma com o consulente, que quem tem que atender os consulentes é o pai de santo, né? É o dono da casa ali, é o sacerdote da casa. Em tese, sim, mas toma muito cuidado, porque o consulente, ele é quem vai retribuir, ó,
Os consulentes é quem vai retribuir as benesses recebidas. Portanto, é a sua entidade e você que vai ser beneficiado se houver êxito no que o consulente foi buscar, ok? Então, há muito tempo atrás, o que acontecia, hoje eu vejo pouco, né, para não falar que eu não vejo acontecer, eu vejo pouco, é o seguinte, se chegava lá no pé do preto velho, pedia uma bênção, preciso muito de um emprego, né? O preto velho não é obrigado a dar um emprego para ninguém, mas ele vai conscientizar aquele consulente, mostrar para ele onde ele está errando e acompanhar para que o caminho dele melhore. Esse aqui é o passo a passo, tá? Eu sugiro que vocês, médiuns, estudem os caminhos do sofrimento humano, os pilares do sofrimento humano. Isso já tem pronto, tanto em PDF, se não tiver em vídeo, logo eu vou colocar. Os caminhos do sofrimento humano é muito interessante porque ele vai ajudar você a ajudar outras pessoas a compreender esse esqueminha aqui, ó. Conscientizar, mostrar e acompanhar. Não é responsabilidade da entidade resolver a vida do consulente, não. Tá bom? Mas ele precisa entender essa mecânica aqui do conscientizar, mostrar e acompanhar para ajudar, sim, esse consulente. Ok? Resolver a vida ele não vai resolver, mas talvez dar uma orientação, um caminho, um alento, isso é nossa obrigação enquanto médiuns e também é obrigação da espiritualidade enquanto trabalhadores e mensageiros. Ok? Evitar tocar a cabeça dos consulentes. Na verdade, assim, evitar, eu vou colocar aqui jamais, né? Não toque a cabeça dos consulentes, não é agradável. E cuidado com profecias e adivinhações, tá? Não precisa. O consulente está ali, ele é quem está buscando saber da vida dele, então é ele quem tem que abrir a boca e falar. Ele quem tem que abrir a boca e pedir. A entidade não é obrigada a ficar adivinhando nada, ok? Se o consulente não quiser falar, não quiser perguntar, ótimo, ele chega ali, toma a bênção e vaza. O adjuntor na Umbanda, né, é chamado de cambono, é aquele indivíduo que está ali, ó, próximo da entidade para poder assisti-la, né, e ajudá-la. E dentro da ordem ele tem outras responsabilidades, por isso que ele não é chamado de cambono. Ele jamais deve interferir nas consultas. Jamais, jamais, jamais. É inadmissível. Ele deve ouvir, anotar e se certificar que o consulente esteja entendendo tudo. Então, o trabalho dele é a escuta, o entendimento e registrar para passar para o sacerdote posteriormente. Simples assim. Ok? Eu sugiro, inclusive, que você que está me ouvindo, que nunca fez esse serviço aqui de adjuntor, faça pelo menos 3 vezes na vida, para você aprender com as outras entidades como é que elas trabalham, como é feito o desenvolvimento espiritual. É muito bom, é um aprendizado valioso. Dúvidas frequentes. Eu queria muito falar sobre esse tema, por isso que eu coloquei aqui. Dormir após a incorporação. Eu vejo muitos médiuns que depois que voltam da incorporação, eles simplesmente desaparecem da gira ou querem cair numa cama e dormir. Isso está erradíssimo, tá? Isso mostra aí um problema, alguma falha no processo da sua incorporação. Então, a incorporação ela vai cansar sim, ela vai desgastar sim, mas isso não pode ser uma coisa para te esgotar, de modo nenhum. Ok? Então, se isso está te esgotando, você precisa aí encontrar ferramentas, procurar o seu sacerdote para melhorar a sua energia quanto a isso. A questão do tabu. Deixa eu só confirmar aqui se essa aula está sendo gravada, para depois eu não ter que fazer tudo de novo.
tá sendo gravada. Que susto. Que susto, que susto. Então, continuando. Então é isso, tá? Dormir após as incorporações é considerado uma disfunção, um problema aí no seu desenvolvimento mediúnico. Tabu, consciência, inconsciência e marmota, né? Debati aqui com alguns místicos do templo sobre isso, né? A consciência e a inconsciência. São estágios. Pode ser que você comece consciente e você um dia fique inconsciente, como pode ser que você comece inconsciente e com o tempo fique consciente, ou pode ser que você comece consciente e fique consciente o resto da sua vida espiritual mediúnica. Não, na verdade, isso só depende de você, não depende de espírito nenhum, tá? Aqui o problema é o eu, é o você com você mesmo, tá? Que a gente chama de self, tá? Então, você precisa entender isso, não é culpa da sua espiritualidade, nem da sua mediunidade, o porquê que você enxerga todos os trabalhos. Marmota. Então, o que se a gente define como marmota, né? A marmota, ela vai ser sempre que a entidade fugir dos protocolos da casa. Por exemplo, a casa X não autoriza determinada prática vinda pelas entidades. Se a sua entidade insistir, ela pode ser taxada como marmoteira, porque não é o normal ou o comum daquela casa. Ah, mas a minha entidade é assim, é assado, etc. Bem, aí você precisa se doutrinar e esperar a vez da sua entidade alcançar a autonomia espiritual, ter a casa dela e agir como você quer. Porque enquanto você estiver em uma determinada tronqueira, a sua entidade ela é submissa às regras daquela casa, como já falado anteriormente. Entidade e nome dos encarnados. A entidade pode saber o nome das pessoas? Bem, o que se entende por isso é que sim, elas podem sim guardar o nome delas, porque elas, obviamente, são protetoras daqueles médiuns dentro daquela casa e etc. Então, é normal, depois de um tempo de convivência, que ela saiba sim o nome das entidades. Mas também não é obrigatório que ela trate as pessoas pelo nome. Então, isso fica a critério de cada entidade dentro da sua própria evolução e principalmente da sua personalidade. Lembra que nós falamos disso. Ok? Outro ponto importante é a questão do banheiro, que nós tocamos nesse assunto lá atrás e agora eu preciso voltar nele de novo. Incorporação e banheiro. Bem, a entidade pode ir no banheiro quando está incorporada? É uma pergunta muito frequente e é algo que acontece muito, inclusive, né? A entidade pode ir no banheiro? Bem, o que eu costumo dizer é que sim, ela pode sim ir no banheiro. Perdão, o que eu costumo dizer é que ela tem que te soltar para ir no banheiro, ok? Ela não pode ir ela própria. Por uma questão muito óbvia, né? Por que a entidade não pode ir no banheiro pelo médium? Muito simples, né? Vamos supor aqui que eu estou com uma pombogira no meu corpo, certo? Em vida, ela tinha o órgão genital feminino, ok? Então, como ela vai saber utilizar o órgão genital masculino? Complicado, né? Então, entende-se que para a segurança e para não cair na famosa taxada como marmota, é necessário que ela largue o médium para que o médium vá ao banheiro, ok? E não a entidade. Então, ela larga o médium faz o uso do banheiro, faz lá as suas necessidades e depois a entidade retoma ao corpo. Ok? Bem,
outras dúvidas vão surgindo no decorrer do tempo, né? Esse vídeo já está bem grande, a gente já precisa acabar. E eu fico à disposição. Há outros cursos também disponíveis para a gente poder discorrer, para a gente poder aprender e tudo mais. E com o tempo aqui, vocês vão aprimorar o conhecimento de vocês dentro do templo. É importantíssimo que você leia, ouça e devore todo o material da ordem que chegar até você, porque esse é o material base que vai ajudar você no seu desenvolvimento espiritual, ok? Eu sou Magno Constantino, agradeço a sua presença aqui nessa aula. Muito obrigado por sua participação e a gente se vê numa próxima videoaula ou nos encontros presenciais nos trabalhos abertos. Um abraço magnífico para você e tchau, tchau, bons estudos!